Senhor, eu consagro ao Senhor as ofertas, os dízimos dessa casa. Senhor, são teus. Essa casa é tua. Essa igreja, esse povo, Senhor. Mas para não dizer também esse prédio, esse terreno, essas cadeiras, essa iluminação, nós te servimos aqui, ó Deus, também nas nossas casas, mas aqui é o lugar que o Senhor nos deu a alegria de se reunir para te cultuar. Senhor, sustenta, continua sustentando essa obra. Continua nos enchendo de generosidade. O Senhor plantou essa igreja aqui para ela ser plantadora de igrejas. E a gente quer continuar gastando com outras obras que não com a gente, sim. Porque a gente quer pensar no teu reino e quer que o Senhor seja glorificado. Mas eu quero responder ao Senhor essa pergunta. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem dado? E eu me entrego ao Senhor. Eu me entrego com tudo que tenho, meus recursos, meus dons, meu tempo, minhas finanças. É tudo teu, ó Deus. Tudo teu. E é desse povo que também, esse povo é teu. O coração de cada um aqui é teu, Senhor. Nos ajuda a se render a essa verdade e viver em conformidade a ela, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Quero ler com vocês a palavra de Deus em Gálatas. Gálatas 5, verso 22. Eu queria introduzir, antes de fazer a leitura, eu queria mencionar para vocês que vira e mexe você viu um slide aparecendo no fundo aí da canção, falando sobre força para continuar. E a gente tem necessidade de força para continuar. E ao longo das semanas, para situar, talvez você está chegando hoje aqui, a gente tem meditado sobre um poder espiritual que todo aquele que se rende a Cristo Jesus recebe. O nome desse poder espiritual se chama fruto do Espírito Santo. A palavra fruto é bem essa analogia mesmo, com essa ideia de uma árvore frutífera, com algo que é produzido pelo Espírito Santo de Deus na vida de um seguidor de Jesus. André, o que é mais ou menos isso daí? É curioso que a caminhada e a jornada espiritual, ela é um convite para um novo entendimento da vida, do mundo. A espiritualidade bíblica, ela muda não somente comportamentos, hábitos, e a gente fica com um jeitão de uma rotina diferente, né? Alguns descreveriam o que é um cristão. O cristão é uma pessoa que tem uma agenda diferente, vive. Ele vive aí aparentemente normal, mas no domingo, aqueles mais zelosos, eles vão a um encontro de todos eles, parece uma reunião de condomínio, e o síndico fica dando uma palestra. Alguns descreveriam assim, caso não conhecesse o que é de fato. Em alguns aspectos tem similaridades, porque tem reunião, tem ajuntamento, tem liderança, tem regras, tem uma série de coisas, mas isso está muito longe de explicar. Mas seria uma explicação. A fé cristã, ela oferece convicções, verdades, um jeito de contar a verdadeira história do mundo. Acerca de explicar, peraí, de onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Por que a vida é essa bagunça? Por que tem tanta dor? A fé cristã vai explicar isso. Para onde estamos indo? Qual é o fim, o destino de toda a humanidade? Quando será o desfecho final? Na última página desse livro aí, quem pode nos contar como que essa história vai acabar? A fé cristã também explica isso daí. Mas se a gente resumisse entre o que é a nossa agenda semanal e o que é as nossas explicações para as grandes questões da vida, ainda assim não explicaríamos o que é a vida cristã. Porque a vida cristã se trata de um encontro pessoal com alguém muito poderoso. Alguém revelador demais, alguém incomparável, alguém chocante, alguém que ao vivermos uma vida com ele, temos um encontro com ele, a nossa vida é transformada. E não é transformada porque agora nos passaremos a nos esforçar para ser alguém certinho. Longe disso, um cristão sincero, ele vai dizer para você que ele é o principal pecador. Um cristão maduro vai dizer assim, eu tenho muito para melhorar. No entanto, é nítido, é visível e é real que algo sublime acontece com essa pessoa, esse sujeito que teve esse encontro com Deus. E é sobre isso que a gente está falando. Por quê? Porque esse encontro com Cristo, ele oferece uma experiência metafísica, algo fora de sério, algo inexplicável, que é uma injeção de uma nova vida na vida do próprio sujeito.
E o que é isso? É a vinda, é a habitação do próprio Espírito de Deus que vem sobre a pessoa. É isso que acontece. Alguns cristãos talvez esquecem disso por um tempo. E é por isso que a gente, ao longo desse mês, tem refletido nas Escrituras acerca das verdades espirituais desse grande encontro, dessa grande enxurrada da presença do Espírito na vida de cada cristão. E quanto mais isso venha a tornar-se evidente, venha a ser alimentado, tanto mais esse fruto do Espírito aparece. Esse fruto do Espírito ele tem várias facetas. O que a gente tem feito semana após semana é se debruçar e perceber um pouquinho de cada faceta, para que esse próprio Espírito, a partir das Escrituras, façam a gente ficar cada vez mais empolgados, conquistados, seduzidos por essa vida maravilhosa que é a vida do Espírito. Hoje, o assunto ele é mansidão. Mansidão. Eu gostei demais de cair para mim esse assunto e eu vou ler com vocês. Diz assim, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Agora, preste atenção, a gente vai para o capítulo 6, que ele vai dar ensejo para a gente falar um pouquinho sobre mansidão. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Eu vou te convidar a mais um exercício espiritual de devoção. Vamos falar com Deus um pouco mais diante da palavra dele. Senhor, quero eu ter sempre temor diante da palavra do Senhor. Quero também pedir que o Senhor tenha misericórdia dos meus irmãos, que abra os nossos ouvidos, que quebrante nosso coração e o Teu Espírito Santo, que se faz presente aqui, fale aos nossos corações e me mantenha fiel à verdade do Senhor. Que o Senhor fale com a gente e que a gente glorifique o Teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Mansidão. Você sabe que quando eu parei para me deter a refletir nesse assunto, eu inevitavelmente fui levado para as experiências rurais. As experiências rurais, essa palavra mansidão ajuda bastante a gente a entender. Porque assim, pensando na terminologia, a gente vai descobrir que uma pessoa mansa, uma pessoa meiga, cheia de brandura, cheia de gentileza, uma pessoa suave. Mas para a gente desenhar melhor, eu fui atrás dessas histórias de vida rural. E assim, na casa dos meus avós, a gente passava as férias e meus tios, eles proibiam a gente de andar em determinados cavalos lá que a gente queria andar. E aí era muito simples para eles deixar a gente longe do bicho. Era só ele falava assim, olha, aquele ali, tá vendo? Aquele ali meio vermelho, então, aquele ali é bravo. E daí quando ele dizia aquele dali é bravo, era um grande sinal para a gente que um acidente estava a caminho. Então a gente precisava ficar longe. Daí a gente tinha medo do cavalo morder, porque tem cavalo que morde. A gente tinha medo do cavalo pular, e pula, joga no chão, é terrível, de dar coice. Então um monte de situações assim que falou que é brava, evitava a gente. Agora sim, coisa muito pior era quando a gente estava num pasto, andando, indo para alguma direção, e de repente um dos primos, a gente via a boiada assim se aproximando, e daí um olhava assim, olha, cuidado com aquela vaca. Por quê? Porque ela é brava. E daí falava assim, a gente pequenininho, e às vezes o gado está no pasto assim,
E ele vê a gente por susto e curiosidade mesmo, ele começa a andar atrás. Só que você já estava com aquela coisa na mente, ele é bravo. E agora aquela vaca está andando atrás de mim, alguém mencionou que ela estava... Gente, não faz ideia o tamanho da corrida que aquilo gerava. E de fato, uma vaca brava, ela dá coice, ela dá cabeçada, ela dá chifrada, ela é difícil de dominar. E isso muito se aplica à verdade de quem somos. E é terrível falar desse assunto, sabe por quê? Porque eu tenho a sensação que o mundo é bravo. Eu tenho a sensação que a vida é brava. Sabe aquela coisa assim, a gente fala de determinada escola para os filhos e a gente incentiva eles a estudarem, a eles crescerem na educação. De repente, quando eles vão para a escola nova, e se já tem algum tanto de amigos ali naquela escola, os amigos são bravos. Não é aquele clima acolhedor, não é aquela festa, que bom, um novo amiguinho chegou, né? Vamos receber ele, tá aqui a sua carteira, tá aqui, ó, vem brincar com a gente. Não é assim, gente. Não é assim na rua, não é assim na escola pública, mas também não é na particular. E daí depois você pensa assim, não, agora eu estou entrando nesse estágio, a empresa dos meus sonhos. E não, daí você descobre que ali o negócio é bravo. Daí ali tem alguém chegando, já está reclamando, falando do chefe, o chefe é bravo. As pessoas não estão dispostas a te apoiar. E é bravo. E aí você vai para o mercado dos empreendedores, aí ele descobre que o governo é bravo também, que as burocracias são bravas, que o concorrente é bravo, que o fornecedor é bravo. E, gente, a gente vive num mundo em que parece que o tempo inteiro as relações são de gente selvagem. E daí sabe o que isso vai gerando na gente? Já sei. É assim então? Então assim que é para viver? É assim que eu vou viver. A gente arregaça as mangas e fala assim, eu já vi, não posso ser o idiota, o bobo, o babaca, eu vou ter que ser bravo. Aqui então, bateu, levou. Então, não vou ser, porque é o seguinte, nessa selva, vence. Completaram. Os mais fortes. Aí, agora, domingo, um dia bacaninho, todo mundo sentadinho, arrumadinho, vem o pastor falar. Temos que ser mansos. Sabe, é uma tentação muito grande eu falar disso aqui entrar num ouvido e sair pelo outro. E você falar assim, não, bacana, bonito, legal, mas isso não funciona. A vida não é assim. Então eu queria, assim, te desanimar um pouco. Mas também levar em consideração, porque às vezes a gente lida com determinados assuntos nas escrituras e parece que eles são muito muito facinho de resolver. Não é. Ninguém aqui é tão fácil de ser manso assim. Não é um negócio simples. É difícil demais. É complicado demais. Por isso é algo sobrenatural. Por isso é recurso da própria vida de Deus em nós. Mas eu queria também te advertir que não há negociação. Porque é outra tentação da gente falar assim, não, tem fulaninha ali, eles são mansos. Para mim não dá. Não, isso aí não é pra mim, isso não tá na minha personalidade, André. Isso não tá no meu jeito de ser. Isso não tá na minha... Aqui, André, é sangue quente, amigo. Não vem com essa conversa mole de ser manso, porque aqui... Ó, eu queria dizer pra você. Eu li a palavra. E a palavra diz que o fruto do Espírito, a ação do Espírito Santo de Deus na vida de um seguidor de Cristo, de um que é amigo de Deus, é ser manso. É aparecer mansidão. Eu preciso fazer um parênteses, porque eu não sei você, mas eu ouvindo todas essas mensagens, eu falei assim, eu não sei se eu sou crente. Porque eu ouço essas coisas, todas elas que já foram expostas aqui, e fico ali, nossa, eu estou falho aqui. E agora, o que eu faço? A vida do Espírito em nós não vai nos transformar, às vezes, do dia para a noite, na pessoa perfeita. No entanto, a cada dia temos poder de Deus para ser melhor hoje do que fomos ontem. Esse é o espírito dessas mensagens. Esse é o tom dessas mensagens. É que temos poder espiritual para não cruzar os braços e falar assim, é desse jeito mesmo, as escrituras me dizem para ser paciente, sou impaciente, pronto, acabou. Epa, peraí.
As escrituras me chamam para ser leal, foi a mensagem desses dias, né? Ser fiel, sou infiel mesmo, é minha fraqueza. Epa. Discípulo de Jesus, não. Se arrependa, confessa e pede poder espiritual para mudar. Então é bem possível que a mansidão esteja nesse quadro aqui. Às vezes a gente fala assim, não é um problema tão sério. Não, é sério sim. Somos chamados a não sermos selvagens, a não sermos bravos, a não darmos cabeçada, não darmos coice, mas vivemos como manso. E é terrível pensar nessa coisa do manso, porque o cavalo manso, você põe qualquer um em cima dele, sobe em cima dele. E, André, tem que respeitar as devidas analogias? Tem. Mas tem muita coisa que se aplica. Porque o cavalinho manso, até quando as pessoas batem e judiam dele, ele não salta, ele não dá coice, ele não pula com elas, ele não as machuca. É desse que eu sinto confiança de colocar os meus filhos em cima, quando a gente vai para a roça lá da família em São Paulo. Olha que interessante o capítulo 6, verso 1 que a gente leu. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, é muito bacana as escrituras considerarem isso. E esse contexto é maravilhoso para a gente explicar sobre a mansidão. Porque, de fato, dentro da comunidade de fé, vai acontecer. E Paulo está prevendo, as escrituras estão prevendo uma realidade. Vocês estão num ajuntamento, vocês estão convivendo. Vocês se reúnem no domingo e vocês se ajuntam durante a semana para conviver, para ter comunhão. E é bem possível que em um momento ou outro nesse relacionamento, vocês vão surpreender alguém numa falta. Tá vendo? As escrituras consentem que não tem perfeição nessa jornada da caminhada. Que você vai falhar. Por isso confessamos pecados aqui. Por isso falamos aqui. Aqui não tem moralismo de apontar o dedo. Tem vida de arrependimento e transformação no espírito. Mas as escrituras consentem com isso. Olha. E gente, quem é manso começa a compreender que as pessoas vão faltar. Quem é manso já entendeu a dinâmica da vida. Quem é manso não vai ficar tão surpreso de descobrir, olha, ela estava na igreja e olha, sabe o que eu vi ela fazendo? Que furando a fila. Feinho, né? Deselegante esse negócio de furar a fila. Mas a fulana, eu vi ela furando a fila. E agora? Aí vem as escrituras. Então quem é manso admite, vai ter falta na comunidade, vai ter falha, não se surpreenda, não fica horrorizado, não fica escandalizado, porque eu não imaginava que tinha esse tipo de coisa na igreja. Sério que você não imaginava? Mas você veio na igreja. Como que você acha que só tem gente santa aqui, se você está aqui também? De verdade, eu sei que isso parece ofensivo às vezes para alguém que está muito bravo, mas é verdade. Eu sou o principal pecador desse negócio aqui. Era muito inteligente da sua parte você se considerar também o principal. Porque é real, a gente sabe que a gente falha. Daí olha o que diz as escrituras. Vocês que são espirituais, é interessante, né? Paulo falando assim, vocês surpreenderem alguém numa falta, mas vocês que são espirituais, eles falam assim, Paulo, se a gente é espiritual, a gente não tem falta. Não, ele está dirigindo, olha, você está melhorzinho do que quem falhou? Você está melhor? Então você é mais espiritual. Você tá buscando. Então é o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai restaurar essa pessoa. Caminhada de fé. Às vezes é muito difícil para muita gente, sabe por quê? Porque a gente não quer ser exposto a esse tipo de experiência de restauração. Não quer. A gente não quer que descubram as nossas faltas. Essa é a primeira coisa. Não quer que descubram. Não quer ser surpreendido em muitas faltas. Então vai uma dica aí. Você não quer... Você vem, chega um pouquinho depois e faça como eu fazia há 15 anos atrás. E você sai antes de acabar. É a melhor dica que eu tenho para você. Vai embora antes. E não se ajunte com as pessoas aqui. Porque se você se juntar, você vai ter chance de descobrir falhas. E vai ter chance também de que as suas falhas sejam descobertas aos pouquinhos.
E de verdade, como uma pessoa mansa com a vida no Espírito, isso é uma beleza. Porque eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda. E é interessante que aqui, essa fala aqui é sobre disciplina. Palavra estranha, né? Para o ambiente da comunidade cristã. Nossa igreja tem disciplina. Aqui a gente tem disciplina. Dentro desse tom aqui. Essa palavra que Paulo está usando aqui, restaurem essa pessoa, ela é usada no Novo Testamento para um contexto muito legal. Um dia que os discípulos estavam costurando uma rede que tinha rasgado. Olha a ideia. Restaurar é costurar aquelas rupturas que ocorreram. Uma pessoa faltou, uma pessoa falhou. Vocês que são espirituais e têm mansidão, vão se aproximar dessa pessoa que falhou e vão conversar com ela para restaurar. E olha que legal, que mansidão, a gente percebe por esse contexto, não é fazer de conta que eu não vi. Eu sou manso. Eu sou manso, por isso eu não arrumo confusão com ninguém. Eu sou manso, por isso que eu faço vista grossa para os erros alheios. Eu sou manso, por isso mesmo amando você demais, mas vendo que você está indo para um precipício, vendo que você está indo direto a colocar em xeque toda a sua vida, família, honra, história, eu não vou falar nada para você. Por quê? Porque eu sou manso. Mentira, você é covarde. Você está preservando a imagem que você quer que o outro continue tendo de você. Mas você não é manso. Ser manso não é passar pano para o erro de quem nós amamos. Ser manso não é fazer de conta que está tudo bem. Não, você quer viver essa vida corrupta, desleixada, hipócrita, dupla, dúbia, maldosa, perversa, autodestrutiva, e eu, como sou manso, vou deixar. Para com isso. Isso não é ser manso. E aí o texto continua. Restaurem essa pessoa, costure, renove, refaça. Como? Com o espírito de brandura. A palavra brandura aqui, ela é da mesma raiz da palavra mansidão. É se achegar, é se aproximar, é ter chance de fazer isso com uma conexão maior. Agora, vamos falar a verdade? Como que isso é possível? Aí, desculpa, eu talvez aqui, mas é com bastante mansidão, tá? Que eu vou falar. Vou tentar assinar bem mansinho. Bem mansinho. É muito legal a gente ver uma série de dinâmicas nas escrituras. É uma delícia. É perceber assim como que ela é aplicável à nossa vida. Mas esse contexto aqui, ele é impossível de ser aplicado senão no contexto da comunhão. Não tem jeito. Não tem como você me ajudar a reparar e costurar as minhas histórias desfeitas se você não caminha comigo. Não tem jeito de ninguém aqui te ajudar com as suas histórias rasgadas se você não caminha com essa gente aqui. O que quer dizer, André? O que você está falando? Eu estou falando que você tem que vir aqui no domingo. Que bênção. De verdade, para todos que estão aqui nos visitando, eu estou muito feliz com a sua visita. Mas eu tenho certeza que se não for aqui, em algum lugar, Deus quer que você caminhe conectado com a comunidade de fé. Pois é só nessa comunidade que tem chance das nossas vidas serem costuradas e de outros ajudarem também. Serem costuradas a vida de outros através da nossa própria vida. E a mansidão acontecer. Essa é uma fala para irmãos. Irmãos, se alguém for surpreendido, alguém de vocês, é o contexto da comunidade de fé. E aqui vem umas coisas importantes, você imagina. Se dentro do contexto da comunidade de fé, a costura do erro alheio tem que ser feita nessa noção de brandura, com espírito pacífico, pacificado de quem quer restaurar, será que tem chance de eu, lá fora, com quem não crê como eu, com quem não tem os mesmos fundamentos de fé que a gente, com quem não tem as mesmas percepções e a mesma visão de mundo, eu ter chance de costurar alguma coisa na vida dessas pessoas antes que elas conheçam o Evangelho? Essa é uma pergunta retórica e resposta para quem está em dúvida sobre a resposta é não. Não tem jeito. Nós não costuramos a vida daqueles que ainda não creem simplesmente pelo fato de que o paradigma da vida deles é outro.
Isso não quer dizer que a gente não possa dar um conselho de sabedoria em uma ocasião, uma circunstância, mas não vamos corrigir. E corrigir um passo moral de uma pessoa lá fora sem que ela ainda conheça Cristo, a gente não está ajudando muito essa pessoa, sendo que a salvação não é pelo que ela faz, é em quem ela deposita a confiança de fé dela. E eu falo isso, sabe por quê? Porque a gente está se aproximando de uma arena que vai pegar fogo, chamado eleições. Eleições. Vai pegar fogo de novo. E a minha provocação como pastor dessa comunidade, o seu pastor, pastor que Deus deu para você, é que nós temos que ter uma postura de mansidão. Isso não é omissão na arena pública, isso não é omissão para o debate, quando convidados a um debate legítimo, de quem realmente quer ouvir a sua opinião e está interessado em ouvir os pressupostos da sua visão, para talvez considerar se ele pode mudar. Mas olha o cenário. Isso está para muito longe das guerras que vão acontecer nas mídias sociais, das guerras de família, das brigas familiares. Gente, mansidão. Mansidão. Eu queria encerrar essa palavra com um convite. Um convite lá em Mateus, capítulo 11, verso 29. Esse é um convite para a gente encerrar a nossa noite e perceber a nossa semana. Tomem sobre vocês o meu jugo. Essa é uma expressão agrícola também. O jugo era um instrumento para colocar o animal para puxar a carroça e era uma expressão sobre doutrina de ensino também. Então, o jugo de Jesus é seguir o padrão de Jesus, o curso dele, o jeito dele de viver. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Palavra de Jesus, aprendam de mim. Aí sabe o que ele diz? Porque eu sou manso. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde. Agora eu vou contar uma coisa para vocês que nunca tinha me surpreendido nesse texto, senão nessa semana com a força me surpreendeu. E acharão descanso para a sua alma. Eu fiquei percebendo o quanto da mansidão oferece descanso. Sabe a palavra descanso aí, qual a relação dele? Ausência de guerra. Ausência de conflito. Sossego. A ideia de relaxar, até de se divertir. Descanso para a alma. Jesus fala assim, ó, assumam a minha vida, vivam comigo, aprendam de mim. Aprendam o quê? Eu sou manso, humilde. O que será que ele quer me ensinar e te ensinar? E dele vai falar assim, ó, mansidão e humildade vai fazer a sua alma descansar. O mundo chama o manso de idiota, de besta. O mundo fala que o mais forte que é o desperto, que o mundo pertence aos guerreiros. E Jesus vai falar assim, o meu reino é diferente. Eu, sendo manso, venci o mundo. É desse jeito que ele venceu. Antes de orar, eu queria perguntar para você, as pessoas que convivem com você, bem pertinho, ela reconhece mansidão na sua vida? Ou elas estão o tempo inteiro tendo que lidar com alguém selvagem, alguém posto a dar um coice, e elas têm que ficar tomando o tempo inteiro cuidado? O jeito de você abordar as pessoas, de se relacionar com as pessoas, desperta o que nelas? Porque as escrituras falam assim, a palavra branda acalma o furor, mas a palavra dura, brava, suscita ira. Quem é você? Longe desse momento aqui que está todo mundo quietinho, como o Rodrigo gosta de falar, todo bonitinho, cheirosinho. Será que hoje não era a hora da gente falar assim, Espírito Santo, vem sobre mim, me faça manso,
que o André seja, quem sabe essa semana, um pouquinho mais manso do que ele foi semana passada. E que o Senhor Jesus seja conhecido, Senhor, porque eu preciso de paz. Quem sabe que você está falando assim, eu preciso de paz lá em casa. Eu preciso de paz, eu preciso de parar os gritos, eu preciso silenciar as vozes, eu preciso de mansidão. Para de achar que o problema é dos outros. É o meu trabalho, é o meu emprego, é isso, é a minha família. Para. É você. O nosso Senhor foi esbofeteado, acusado. E sabe o que ele fez? Ficou manso. Eu não sou digno dele. Eu preciso dele um pouco mais morando aqui através do Espírito. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite. Amansa os bois selvagens aqui. Amansa os corações bravos, rebeldes. Perdoa-os. Perdoa-os. Na arena pública, Senhor, nós queremos dar testemunho de mansidão. Nós não queremos ser covardes. Nós não queremos nos calar quando devemos falar. Nós não queremos consentir com a maldade, com a arrogância, com a soberba. Mas o seu jeito é outro. O Senhor é manso. Eu peço, Senhor, o Senhor é o domador dos selvagens. Doma, Senhor, os selvagens aqui hoje. Doma os corações, Senhor Deus, que precisam de paz, que precisam se encontrar com o Senhor e achar a tua paz. Nós queremos aprender do Senhor. O nosso Mestre é manso e humilde. O nosso Salvador é manso e humilde. E nós não queremos ser diferentes dele, por isso nos ajuda. O Senhor disse, aprendei de mim. E hoje o Senhor nos ensina um pouco mais. Me ajuda a ser mais manso com os meus filhos. A ser mais manso com a minha esposa. A ser mais manso com essa igreja. E que em nenhum momento isso signifique covardia ou omissão. Dá-nos sabedoria para equilibrar as coisas. Mas em tudo, que o seu nome seja glorificado. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém.
Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação.